O triste fim da ciência no Brasil. A CAPES, Coordenadoria de Aperfeiçoamento Pessoal de Nível Superior, anunciou o corte de mais de 5.600 bolsas de mestrado, doutorado e pós-doutorado, já para 2019, setembro deste mês de 2019. Anunciando ainda uma economia de 38 milhões só neste mês e uma previsão de mais de 544 milhões na economia. Ah, que maravilha! Como se educação fosse gasto. Há um grande engano aí. Educação e ciência é investimento. Eu sou o biólogo Henrique e vou estar comentando um pouquinho sobre esse descaso, abandono e punhalada final na nossa ciência. Triste fim da ciência brasileira. Vem comigo, vem. Eu criei esse canal no YouTube, vai fazer 2 anos ainda, tem 1 ano e meio. Mas esse canal ele foi construído com a ideia de divulgar ciência, de falar um pouquinho sobre a ciência de uma maneira mais palatável. Vamos pensar que eu o criei há mais ou menos 1 ano e meio, 2 anos atrás, no momento em que a ciência estava sendo duramente atacada. Duramente atacada por ideias de grupos conspiratórios. A galera das teorias conspiracionistas estavam atacando bastante a ciência e a academia não sabia muito bem como revidar isso. Aliás, a gente sempre aprendeu que não se deve dar palco para maluco. E aí, quando a galera vinha com as ideias de terraplanismo, etc., a gente só achava graça, não descia para conversar com eles. Mas essa galera do terraplanismo, que tem correlação com o antivacina, né, a gangue do caixãozinho branco, porque são correlatos, como eu sempre digo, você não vai achar ninguém que seja terraplanista que também não seja antivacina, porque são correlatos às pseudociências, todas elas, incluindo a homeopatia, e também correlatas a um conservadorismo exacerbado, algo quase fascista ou fascista mesmo. Vendo isso, me vi meio que em desespero e pensei, caramba, preciso criar alguma coisa para falar um pouco de planta, de bicho, de biologia, de divulgação científica. Aquela que eu podia falar, eu sou zoólogo da biologia, sou biólogo, então eu gosto das coisas relativas à ciência de uma maneira geral e da biologia. E percebi a necessidade de se criar um canal para falar um pouco de uma maneira em que todo mundo pudesse ouvir, visto que as coisas que são descobertas dentro da ciência têm uma linguagem meio que verborrágica, que é difícil compreensão. Então, quando a gente fala de uma maneira mais branda, traduzindo a linguagem científica, as pessoas começam a entender e a defender a ciência. No momento em que eu criei o canal, já estava havendo um ataque a tudo o que era científico. Primeiro porque a ciência por si só, ela acaba com um pouco da mística, né? E até em aspectos religiosos as pessoas se sentem incomodadas. Mas havia um ataque muito mais perverso em cima da ciência naquele momento, e esse ataque foi virando uma bola de neve. Foi virando uma bola de neve ao ponto de que começou o ataque sobre as instituições públicas. Veja bem, se critica hoje a Fiocruz, se critica o INPE, se critica instituições públicas pautadas na ciência de uma maneira vil, cruel. Se critica a eficácia da ciência, como por exemplo a vacina, que salva todo mundo, salva a população e permitiu que a população crescesse, avançasse saudável. Começou a crítica à universidade pública, crítica pesada sobre a universidade pública. É uma estratégia muito cruel que você tem usado. Por isso eu fiz o canal. Por isso também ajudei na criação
do selo da resistência científica, de canais correlatos que procuram divulgar ciência de uma forma palatável, mais combativa, mas palatável, para que todo mundo entenda. Justamente porque esses ataques às entidades produtoras de ciência começaram a aumentar muito, muito pesadamente, por determinados grupos, que começaram a espalhar essas fake news e as pessoas começaram a comprar essa ideia. Sabe, é uma tática bastante cruel. É do tipo, você pega uma coisa que não está funcionando bem no SUS, como fila de espera, por exemplo, e aí, com isso, se espalha a ideia de que o SUS é uma coisa ruim e que a solução é destruir o SUS. Da mesma maneira, você faz com os direitos humanos. Você pega lá um caso isolado de um bandido, por exemplo, de atuação dos direitos humanos numa coisa não muito coerente, e se prega que a solução é o fim dos direitos humanos. Isso inclui o seu direito de trabalho, seu direito de ir e vir, seus direitos humanos. Ou seja, a solução apresentada por esses grupos é o fim dos direitos humanos. E aí, da mesma maneira, se faz com as universidades públicas, do tipo, olha, nem todo mundo consegue acessar a universidade pública. E a solução não é melhorar o acesso, não. A solução é destruir a universidade pública. E é isso que é apregoado. E é isso que se apregoa e que se apresenta como solução. É como se, analogamente falando, você tivesse uma casa e o banheiro está entupido. Então a solução é explodir a casa. Essa é a solução apresentada por esses grupos de extremismo. E a solução que foi apresentada é destruir a ciência no Brasil. E parabéns, estou sendo irônico, ok? Estão conseguindo. Mais de 5.600 bolsas da CAPES serão cortadas. Meus amigos estão empolvorosos, estão tristes, estão perdidos. Vários amigos meus, cientistas da área da ciência, estão totalmente perdidos. Você simplesmente decidiu cortar as bolsas. Veja bem, essa ideia errônea de que a ciência pode ser produzida por entidades privadas não funciona. A maioria das grandes empresas, das grandes multinacionais, não são brasileiras. Estão instaladas no Brasil, mas não são brasileiras. Não vem com esse papo de que a ciência vai ser produzida por capital privado, porque não vai. Não tem como você me convencer que a Mercedes-Benz instalada no Brasil, né, uma Mercedes-Benz da vida, ou algo parecido, uma Sony, ou algo parecido instalado aqui no Brasil, que essa empresa vai passar a produzir tecnologia aqui, para eles comprarem. Imagina, se instala a Mercedes-Benz no Brasil, os alemães decidem, não, vamos investir agora em ciência no Brasil. Eles vão investir em ciência aqui para eles comprarem um produto aqui? Da onde você tira essa ideia? Não é o contrário, não? Eles investirem lá para vender para cá e comprar o ferro a preço de banana? Sendo assim, mais de 95% do que é produzido em conteúdo científico no Brasil é a produção acadêmica, é a produção das universidades públicas. Existe alguma produção em faculdade privada? Muito raramente. Irrisório. Mais de 95% é em universidade pública. E a solução apresentada é a destruição da universidade pública. Ataques diretos dizendo que a universidade pública é uma balbúrdia. Ataques por pessoas que nunca pisaram numa universidade, insufladas por uma política pública de destruição das universidades públicas, destruição da ciência.
Tudo por ideias trazidas por um astrólogo que só tem a 4ª série primária, Sr. Olavo de Carvalho. Só a 4ª série primária e se acha mais inteligente do que Einstein, do que Isaac Newton. Ao ponto de ele dizer que gravidade não existe. Então pula do prédio, meu amigo. Já que a gravidade não existe, vai lá, prova. Contesta Darwin, contesta Einstein. Ele, nossa, que ser humano inteligente para contestar Einstein. Contesta Isaac Newton. Tá, então mostra as provas. Ele imbuiu a ideia de opinião própria para as pessoas. Do tipo, vacina causa esterilização em massa. Tá, cadê os dados? Que dados você tem aí? É a minha opinião. Dane-se a sua opinião. Mas ele propôs essa ideia e o Brasil comprou. E o Brasil comprou que a ideia é que a universidade pública não presta, que temos que acabar com tudo. Eu sou fruto de universidade pública. Conheço milhares de pessoas que formaram-se em universidade pública e que trabalham num emprego um pouco melhor graças à universidade pública, que produziram para o Brasil graças à universidade pública. Quando você corta as bolsas e tira a produção científica do ano seguinte, porque olha o que a reportagem diz, será uma economia de até 544 milhões. Da onde você tira a ideia de que vai economizar parando de investir em educação? Educação não é gasto, educação é investimento. Você simplesmente vai tirar os cientistas do seu trabalho. Eles não terão mais como permanecer. E eles já vivem de uma maneira muito cruel. Já é muito difícil se achar cientista para o Brasil, porque o cara fica lá, 2 anos de mestrado, 4 de doutorado, mais 3 pós-doc, o cara gasta mais de 10, 12 anos, 15 anos estudando, produzindo ciência para mim e para você, em termos quase escravos, porque ele não tem na bolsa direito a ficar doente, ele não vai ter direito ao auxílio-desemprego, ele não vai ter direito à aposentadoria. É cruel o que se faz com os cientistas. E mesmo assim ainda existe gente lá, disposta a se sacrificar 10, 15 anos da sua vida, porque estão sem carteira assinada, para viver com uma bolsa irrisória, que não dá para pagar nem a moradia. Você condena essas pessoas a nem existir mais. Que objetivo se tem em economizar com os cortes dessas bolsas? Isso é destruir a ciência no Brasil. Se você não tem produção científica por universidade pública, você não tem produção de ciência. Eu sei que vai ter sempre um babaca para dizer assim, não me importo com isso, porque eu compro de fora a ciência. Pois bem, você compra de fora a ciência? Tá bom, você compra de fora, né? Ok. Vamos lá. Se você não tem produção científica, você não tem a produção de produtos inovadores com alto valor agregado. Se você não produz produtos com valores agregado, você vai vender o quê? Vai vender cana? A economia do país vai por água abaixo. Você será mais um afetado. Será detonado. Sua economia já era. E mesmo que você seja, sei lá, um dono de escravos, que possa comprar algum produto exterior, você não tem os cientistas aqui para avaliar se aquele produto funciona ou não. Ou seja, você literalmente estará comprando água ou merda. Sim, porque, por exemplo, é a Anvisa que testa os medicamentos que vêm do exterior e diz se funciona ou não. Se você não tem os cientistas para avaliar isso, não tem a produção de novos cientistas, novos farmacêuticos, novos médicos, novas pessoas que estão pesquisando as novas tecnologias, você vai comprar uma merda, porque você não tem ninguém para avaliar aquilo que você está comprando. Então não bata a palma
para o fim da ciência no Brasil. A empresa privada não fará com que o Brasil avance em ciência. É preciso investimento público. Isso é fato. Porém, estamos sendo atacados à torta e à direita por pessoas que não sabem a merda que estão falando. Eu vi agora a menina do UFRJ aí, que ficou sem bolsa, que trabalha com Zika vírus. E eu vi pessoas dizendo, bem feito, vá trabalhar. Nota, ela está trabalhando com Zika vírus, que tem causado problemas para a humanidade, podendo propor soluções, vacina e etc. E os caras acham que isso não é trabalho. Uma pessoa que está dedicando grande parte da sua vida sem direito à carteira assinada, auxílio-desemprego, a ter uma doença, não pode, se tiver doença, já era. E o cara vem dizer que essa pessoa não trabalha. Trabalhar para essa galera é o quê? Quebrar pedra? É isso que é trabalho? É isso que é trabalho. Olha, estamos passando por um alto desenvolvimento tecnológico no mundo. Pessoas estão sendo substituídas por aplicativos e maquinários o tempo inteiro. O que nos resta é o que nos faz humano. É artes, é ciência. Se você não investe em arte e ciência, você vai competir com o maquinário? Poderá você, com uma enxada, competir com o trator? É preciso formar os cientistas. É preciso que todos estejamos em conjunto para novos aperfeiçoamentos, para a produção de pessoas que saibam lidar com o tecnológico e produzir tecnologia. Tirar a ciência do Brasil. Tirar os direitos do Brasil. Tirar os direitos do trabalhador. E transformar esses trabalhadores em trabalhadores que são capazes apenas de entender como funciona uma enxada, colocará o Brasil em uma nova Idade Média, visto que não conseguiremos competir. Aplicativos e maquinários estão aí. Precisamos de investir naquilo que nos faz humano, naquilo que podemos ter valor agregado. Eu sou o biólogo Henrique, fica aqui a minha indignação. Até a próxima.